Na primeira aula, a gente focou em trazer os conceitos preliminares envolvendo os contratos imobiliários, questões ligadas à responsabilidade no caso de inadimplência, as penalidades contratuais, assim como trouxemos também informações relacionadas ao alto valor de quem deseja advogar nesse nicho do direito imobiliário, justamente por conta do bem do direito envolvido, que são os bens imóveis. Então, quem ainda não assistiu os conceitos envolvendo incorporação imobiliária, envolvendo questões relacionadas aos contratos imobiliários e a sua inadimplência, assiste antes a primeira aula, tá bom? Então, dando seguimento, é importante a gente trazer para vocês que os imóveis adquiridos na planta, eles demandam algumas modalidades de situações jurídicas. E eu gostaria muito de trazer aqui para vocês uma diferenciação entre essas modalidades de ações judiciais que permeiam esse subnicho do direito imobiliário, que são os contratos imobiliários de consumidores que adquirem imóveis na planta, justamente para que a gente tenha um amplo domínio e saiba identificar, no caso concreto, quais são as oportunidades de atuação nesse segmento. Dito isto, é importante a gente saber que quem compra um imóvel na planta, por ter uma expectativa de direito a algo que ainda não existe, nesse contrato é dado um prazo. Prazo de quê? De entrega. A lei prevê que, nesses contratos imobiliários, se houver a previsão de um prazo de carência de até 180 dias, esses 180 dias tem que ser computado ao prazo geral. Então, todo contrato de aquisição de imóvel na planta, obrigatoriamente, ele deve conter um prazo de entrega. E se houver, e geralmente há, os construtores sempre colocam o prazo de carência de 180 dias, que é o prazo máximo, você vai contar ali o prazo mais os 180 dias. Uma vez ultrapassado esse prazo, incidirão penalidades muito severas em desfavor das construtoras. Por quê? Porque quando ocorre o atraso na entrega da obra, de um dado empreendimento, incidirão em desfavor da construtora multas essas calculadas sobre o valor do negócio, o valor do contrato, o valor do imóvel, portanto, multas de alto valor, sem prejuízo de lucros cessantes, pelo não uso do imóvel, que seriam penalidades calculadas por mês de atraso, sem prejuízo dos danos morais. Já há um entendimento no STJ sedimentado de que cabem danos morais que são presumidos, porque há efetivamente uma expectativa de receber aquele imóvel em tal data. Uma vez ultrapassada essa data, então já se tem o entendimento de que está havendo um dano efetivo, justamente porque se contava com aquela entrega na data aprazada. E nesse ponto, quando se fala em atraso na entrega de obra, a gente precisa trilhar agora, dividir em dois caminhos. Tem aquele comprador que vai chegar para você, advogado, e vai dizer: olha, atrasou, mas eu ainda quero receber, eu ainda quero continuar o meu contrato. Eu tenho algum direito? Tem. Você vai ter direito a exigir da construtora todas as penalidades contratuais previstas, inclusive, na lei do distrato, por conta desse atraso. Penalidades essas que eu mencionei aqui: multa contratual, lucro cessante, danos morais. Justamente porque houve um descumprimento, houve uma inadimplência por parte da construtora. Agora, se o comprador, o teu cliente, chegar e disser assim: doutor, eu não quero mais prosseguir com esse contrato. Eu gostaria efetivamente de distratar. Então, além do direito ao recebimento de todas as penalidades contratuais em desfavor da construtora por conta do atraso, você, advogado, vai ter que estar atento que o teu cliente vai ter direito a receber também tudo que ele pagou, devidamente corrigido, acrescido de juros legais. Isso sem qualquer tipo de desconto. Então aí vem o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar bastante atenção.
é muito comum quando o comprador, principalmente quando ele está sem orientação jurídica de um advogado especializado, ele ir à construtora e informar que quer destratar porque não quer mais esperar. O prazo já foi ultrapassado. E a construtora não vai reconhecer que é ela quem está inadimplente, que foi ela quem deu causa ao distrato. Ela vai, e isso eu vejo todo dia, ela vai chamar o comprador e vai dizer, olha, como é você que está pedindo o distrato, então você vai perder a comissão de corretagem, vai ser aplicada uma multa contratual em seu desfavor, aí vai descontar isso, mais isso do que você pagou. E aí, são muitos descontos, o que trazem um prejuízo absurdo em desfavor do comprador, quando na verdade ele sequer é o causador da rescisão. Se ele não é, não pode a ele serem imputadas as penalidades contratuais. Isso é óbvio. Mas o cliente não tem esse entendimento. Ele não tem esse domínio técnico. E aí é apresentado a esse mesmo cliente um aditivo onde ele assina concordando que ele foi o causador do distrato. Ele que está pedindo, então é ele que está causando o distrato. Quando, na verdade, repito, o distrato está sendo ocasionado por conta do atraso. A mesma coisa acontece quando o cliente quer persistir com o contrato, ele não quer distratar, mas houve um atraso. A construtora também não vai reconhecer o direito dele a receber as penalidades e indenizações contratuais. Ela também vai enviar um aditivozinho para ele, prorrogando o prazo de entrega, justamente para que ela fique resguardada, assegurada, no tocante às penalidades que incidem por conta do inadimplemento dela, construtora, que não entregou no prazo estabelecido, o que equivale a um inadimplemento contratual. Então, em ambas as hipóteses, entenda, você advogado, ou que já é militante na área do direito imobiliário, ou que é de outra área, mas gostaria de passear por segmentos interessantes do direito, e eu repito, são altos valores envolvidos, até mesmo quem está no início de carreira, esse tipo de ação é uma ação muito interessante. Porque esses clientes, eles estão totalmente desamparados, como consumidores que são. Então, ao procurarem a construtora, comumente eles assinam documentos, abrindo mão das penalidades que eles teriam direito a receber, e não é qualquer valor. Repito, são multas contratuais incidentes sobre o valor total do contrato, além de lucros cessantes e danos morais, caberia no caso do ajuizamento de uma demanda. Então, vocês estão entendendo como esse tipo de ação, descumprimento contratual por atraso na entrega de obra, que tem duas variações, mantendo o contrato ou rescindindo, distratando o contrato, como eles envolvem altos valores. A título de ilustração, é comum, como eu disse no primeiro encontro, na primeira aula, as construtoras colocarem penalidades muito severas em desfavor do comprador e nada dizerem quando elas estão em descumprimento contratual. Por exemplo, uma multa de 25% do valor do contrato. Imagine, um imóvel de R$1 milhão. A construtora descumpriu o prazo de entrega. 25% desse valor equivale à multa por descumprimento por parte das construtoras, que a maioria das pessoas não estão assistidas por causíticos, advogados, e não pleiteiam esse direito. Então, aqui abre-se uma oportunidade de uma ampla atuação extrajudicial para se negociar com essas mesmas construtoras, e caso não haja um entendimento, não se chegue a um acordo de valores justos, de acordo com a lei, o ajuizamento de ações judiciais. Então, aqui a gente falou dessas duas modalidades decorrentes do mesmo fato, que é o atraso na entrega de obra. Então, no próximo encontro, a gente vai falar de mais alguns tipos de ações envolvendo imóveis na planta. E vamos deixar para o final, que vai ser no nosso quarto encontro, os ganhos que você, advogado, poderá ter nesses tipos de ações. Então, te espero lá. Até logo.